Estimados discentes do primeiro ano do ensino médio, aqui quem fala é a professora Graziela Moraes, professora de História do Brasil, do grupo CBV Eleva, e estamos juntas mais uma semana para a gente continuar a mergulhar um pouco sobre aspectos da sociedade brasileira nos tempos do Brasil colônia, né? Em particular, o nosso tema da aula de hoje, ele vai priorizar aspectos do Brasil açucareiro e da nossa sociedade colonial. Não é um tema estranho, não é um tema desconhecido de vocês, já que nós tivemos oportunidades em outros momentos, em outras aulas, tanto eu quanto o professor Bruno Neri, trabalhamos o assunto quando, por exemplo, discutimos a capitania do Artina, né? E falamos um pouco do quanto o açúcar estruturou o modelo de colonização por ser um produto caro, uma especiaria rara, que vai fazer, vamos dizer assim, a cabeça de boa parte dos europeus que passam a consumir e determinar suas relações de consumo a partir desse comércio da doçura, podemos assim dizer. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Vamos começar. Espero que todos e todas estejam bem, firmes na caminhada. Desejo a todos muita serenidade, muita tranquilidade nesse processo e reforço, contem conosco naquilo que vocês precisarem, certo? Um grande abraço e vamos lá, vamos começar? Bem, diante disso, o Brasil açucareiro e a sociedade colonial será o nosso tema central de hoje. Então, para a gente entender a força desse comércio envolvendo esse gênero do açúcar, né? Ou seja, o açúcar ele vai transformar as relações sociais, mas ele também vai transformar as relações econômicas. E como nós bem sabemos, os portugueses, quando aqui chegam, eles vão ter dificuldade de encontrar riquezas minerais. Vão, primeiramente, iniciar a exploração do pau-brasil e um segundo gênero de grande exploração será o açúcar, né, que vai ter como, no período colonial, como base da sua produção, especialmente a região que hoje a gente chama Nordeste brasileiro, né? Ou seja, a gente vai ter Pernambuco como grande centro de produção, a gente depois vai ter a Bahia como grande centro de produção, que acaba fazendo com que se tornem centros também importantes de confluência de outros sujeitos, por exemplo, os holandeses, que vão ficar interessados nesse gênero tão valioso e tão caro, vale salientar. Se o açúcar, a gente denomina esse período como o período do Brasil açucareiro, é porque o açúcar ele ditou determinadas regras, determinadas demandas na nossa sociedade, porque era um produto muito valioso no mercado ao longo do século XVI, XVII e XVIII. Então, para a gente ter mais ou menos uma noção, nós não tínhamos o gênero, ou seja, a planta ela não era nativa do Brasil. Essa planta ela vai ser trazida nas primeiras expedições, que na verdade, ou melhor, na expedição de Martim Afonso de Souza, que é o sujeito que vai ficar responsável por fundar as capitanias hereditárias no Brasil, que vai fundar também o primeiro engenho do governador na região de São Vicente, e é justamente a partir desse momento que a gente vai implantar o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. Mas a relação entre portugueses e o açúcar não se deu no século XVI, no século das grandes expedições marítimas. Desde o século VIII, ou melhor dizendo, por influência dos povos árabes que foram morar na Península Ibérica, esses povos que viviam na Europa Ocidental, eles começaram a consumir o açúcar, e o açúcar caiu no gosto da galera. E é justamente esse açúcar que do século VIII ao século XVI, ele vai se tornar um produto importante, ele também é uma especiaria. Não é à toa que a gente vai ter produção em Portugal, a gente vai ter produção em alguns pontos do continente africano, a gente vai ter também produção do açúcar no Mediterrâneo, e se a gente está produzindo, é porque o produto caiu no gosto da população e transformou os hábitos alimentares. É importante salientar, como já tratado em outros momentos, o quanto esses gêneros eles alteravam o hábito alimentar, a gastronomia, a culinária e as relações sociais, não é? Porque o açúcar também vai condicionar um status para aqueles que podiam consumir aquele produto tão importante. Então, bem,
No Brasil, é a partir do século XVI, com a expedição de Martim Afonso de Souza, que a gente vai ter as primeiras mudas sendo cultivadas em nosso território. Como nós sabemos, as capitanias hereditárias elas não vingam, mas apenas duas capitanias vão prosperar, Pernambuco e São Vicente. E quando a gente fala de Pernambuco, a gente mais uma vez lembra do papel da capitania duartina, capitania de Duarte Coelho, diante desse comércio de doçura. Claro, houve um talento do próprio Duarte de Coelho, um investimento financeiro elevado, pesado, que favoreceu a construção de um engenho muito bom para os moldes da época e, ao mesmo tempo, também a questão da natureza. A gente tinha um clima, nós temos, né? Um clima quente e úmido, temos uma rede hidrográfica, no caso o Rio Capibaribe, é o principal rio, que ajudava no escoamento dessa produção, e o solo massapê, que vai favorecer a produção desse gênero aqui em Pernambuco. Não é à toa que Pernambuco, com pouco tempo, ele vai se tornar um centro de grande quantidade de engenhos, né? Inclusive, em média, a gente teve no século XVI aproximadamente 140 engenhos, né? Claro que muitos deles não foram propriedade direta do Duarte Coelho, porque esses engenhos também eram fruto de doações de terras e que esses novos colonos acabavam estabelecendo o engenho por uma determinação da coroa portuguesa para povoar e proteger o território da América aqui portuguesa, do Brasil. Bem, aí a gente tem uma frase que é importante, porque quando a gente fala da cana-de-açúcar, a gente está falando de um ponto muito fundamental, que é importante na formação da nossa sociedade. E aí eu trago um trechozinho do cantor Alceu Valença, que ele diz o seguinte: Pernambuco não existiria sem o açúcar. É o doce e o amargo. É o doce para quem plantava, para os senhores de engenho, para a classe dominante, e era o fel para os escravos. Bem, como Pernambuco se tornará o maior produtor de açúcar ao longo do século XVI, XVII, XVIII do mundo, um dos maiores produtores, é óbvio que a produção desse gênero traz em seu bojo um modo de produção trabalhista, que vai estar baseado na mão de obra escrava, algo que a gente vai falar em breve. E isso vai determinar, em muitos aspectos, a nossa estrutura social. Daí começamos a pensar, por que civilização do açúcar? Essa civilização do açúcar, aqui no Brasil, durante o período colonial, ela vai se basear em 3 vieses, ou melhor, 3 estruturas. Latifúndio, mão de obra escravizada indígena e africana e, claro, um único produto voltado para o mercado externo. Ou seja, a gente vai ter, diante desse processo econômico imposto pela coroa portuguesa, a gente vai instituir o latifúndio por meio das doações de sesmarias, das sesmarias. A base da nossa produção se dá por meio da força do trabalho escravizado. Durante boa parte, serão os indígenas os escravizados nesses engenhos de açúcar, o que também vai promover um desmantelamento das comunidades indígenas, e essa forma de trabalho se dá por meio de uma base muito violenta. Lembrando que depois vai ser estimulado para o Brasil a mão de obra africana por meio do tráfico, do comércio de almas, né? O infame comércio de almas, como a gente costuma dizer. Então, quando a gente pensa essa sociedade, ela se baseia nesses 3 patamares. Primeiro, o latifúndio, grande concentração de terras nas mãos de poucos, mão de obra escravizada, indígena e africana, e a produção de um único gênero destinado para o mercado europeu, certo? Vale salientar que a gente também vai contar com outra mão de obra, que é uma mão de obra também livre, assalariada e especializada, para atuar nesses engenhos. Claro que os engenhos mais poderosos, mais abastados, vão ter uma condição econômica um pouco melhor para contratar esses profissionais que vão atuar em diversos campos, né, em diversas áreas dentro desse próprio engenho, certo? E apenas para reforçar, quando a gente fala a questão da civilização do açúcar, lembrem, o açúcar ele produziu códigos, costumes e determinou hábitos na América. Não é à toa que por muito tempo, quando a gente fala civilização do açúcar, a primeira coisa que vem em mente, senhor de engenho, mão de obra escravizada, né? Ou seja, é como se o açúcar ele determinasse uma base, um modelo da nossa sociedade e das relações que aqui foram se estabelecendo a partir do seu comércio. Bem,
Aqui a gente tem um modelo de engenho, certo? E diante desse modelo de engenho, a gente não pode esquecer a casa grande, né? Ou seja, aqueles que servem na produção, no engenho, na labuta pesada do trabalho de produção da cana, também vão ter aqueles mesmos sujeitos que vão estar servindo a casa e o senhor numa relação de subserviência, numa relação de violência, que vai ser tratada no Brasil, né? Ou seja, vai ser imposta no Brasil com muita força. E é importante a gente perceber que o açúcar ele vai dar a esses homens, senhores de engenho, um poder privado, um poder público de dominação não só sobre sua casa, não só sobre seu engenho, mas também sobre essa mão de obra da qual ele é proprietário, a mão de obra escravizada, certo? Bem, os engenhos de açúcar, aqui é só para a gente ter uma noção de como se estruturava um engenho, de como ele era formado. Primeiro, casa grande, senzala, capela, nós tínhamos as casas para os trabalhadores livres, tínhamos uma área para a floresta, para a produção da madeira, extração, melhor dizendo, e essa madeira vai ser usada na produção do açúcar, a área de cultivo do próprio gênero, né, o açúcar, e áreas de pastagem e também de agricultura para subsistência. Inclusive, por exemplo, Duarte Coelho, durante seu governo aqui em Pernambuco, nessa capitania, ele vai ser um dos grandes estimuladores dessa agricultura de subsistência, que é importante para garantir a alimentação daqueles que aqui viviam. Vale salientar que o açúcar ele era produzido para o mercado externo. Faltava, inclusive, açúcar para os que viviam no Brasil naquele contexto, certo? Diante desses engenhos, nós temos dois tipos de engenhos. Nós temos o engenho que tem atração animal, chamados de trapiche, e nós vamos ter também os engenhos que vão ser chamados de engenhos reais, porque as suas moedas trabalhavam por meio das rodas d'água. Que, claro, para isso precisava de uma estrutura que era cara, então por isso nem todos os senhores de engenho tinham condições de montar uma estrutura hidráulica que garantisse força para essa moeda trabalhar. Ponto também importante. Tanto no Brasil quanto em Portugal não tínhamos refinarias de açúcar. Muitas vezes a gente chama que o português produzia o açúcar bruto para vender na Europa. Quem vai se especializar nesse refino são os holandeses. E claro, ao pensar nos holandeses, eles eram os dos que mais compravam o nosso açúcar. E o açúcar, ao longo do nosso período colonial, ele foi o produto, ou melhor, o carro-chefe, diante desse processo de exploração do nosso meio ambiente, da mão de obra escravizada dentro do Brasil, nesse cenário de colonização portuguesa, certo? Aqui é um gráfico apenas para a gente destacar o quanto o açúcar ele se ao longo dos séculos, do século XVI até o século XVII, como principal produto de exportação do Brasil colonial. Tem uma estrutura de engenho, né, para a gente ter pelo menos uma noção de como era a estrutura, o espaçamento. Claro que isso aqui é uma representação, não necessariamente a gente pode pensar que todos os engenhos tinham essa estrutura e funcionavam sob essa mesma perspectiva, certo? Para fecharmos a aula de hoje, apenas para reforçar o que é esse Brasil açucareiro refletiu na formação da nossa sociedade colonial. Então, o nosso engenho, enquanto unidade produtiva, ele se baseava no latifúndio exportador e escravagista, né? Cabe salientar que, diante disso, diante desse produto, essa especiaria rara e cara, rara deixou de ser porque a América se tornou um grande lugar de produção, né? A gente vai atrair interesses de outros povos, inclusive os holandeses. Não é à toa que é por isso que no século XVII os holandeses invadem o Brasil. Ao mesmo tempo, essa sociedade ela teve como base a mão, a força, o suor do trabalho escravizado. E aí a gente fala nesse momento, quando falamos dos africanos, o infame comércio das almas. Nós bem sabemos o que isso representou para o Brasil ao longo do nosso processo de história. Não é? Por quê? Porque baseado nesse modo de pensar o trabalho e de tratar o trabalhador escravizado, a gente estruturou uma sociedade de modelo patriarcal, marcada por relações paternalistas e por muita violência. Quanto a esse modelo, discutiremos em muitos outros momentos em nossas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e desejo a vocês uma semana linda e plena.
Beijos, tchau, tchau!